Estamos de volta do intervalo e falamos agora sobre o Novembro Negro, mês do enfrentamento ao racismo e da promoção de debates político-raciais. E há uma série de iniciativas dedicadas a esse público. Vamos ver na conversa que a Yasmin Bachur teve com o coordenador da promoção da igualdade racial. Olá, muito boa noite a todos ligados aqui no Jornal do Rio. A gente recebe hoje o Iago Feitosa, que é coordenador da promoção da igualdade racial aqui do Rio de Janeiro. Iago, muito boa noite. Obrigada pela participação no Jornal do Rio. Boa noite, Yasmin. É um prazer e boa noite a todos que estão nos assistindo. Iago, a gente está num mês muito importante, que é o novembro, né? Novembro Negro, dedicado justamente, né, ao combate ao racismo e a várias políticas públicas voltadas para essa população que luta, né, enfim, pela igualdade, pelos direitos iguais. E eu queria saber, né, assim, você que é coordenador dessa área, que tipo de ações, né, tem sido programadas aí para esse mês? Consciência Negra chegando também. Verdade, Yasmin. Nós passamos durante o ano todo trabalhando pela igualdade racial na cidade do Rio de Janeiro e chega agora na culminância em novembro, que é o mês da consciência negra. A gente costuma dizer que a gente celebra a memória de Zumbi, que foi um personagem importante para nossas lutas, mas também é um momento em que a gente entra em reflexão em conjunto com a sociedade carioca. É por isso que nós temos algumas ações sendo realizadas nesse mês da consciência negra. Cheguei até, inclusive, listar algumas aqui, porque de memória a gente não vai conseguir dizer tudo. E entre essas ações, é muito legal a gente falar que tem uma delas que foi um marco recentemente, né, que é a questão do índice, que é o INDEPIR. Queria que você explicasse pra gente o que é esse índice, né, o que isso representa e por que é considerado um marco. Sim. Yasmin, o Rio de Janeiro ele preside a Rede Global de Cidades Antirracistas. Nós estamos com 74 cidades hoje signatárias de um pacto que forma essa rede, e essa rede ela só se compõe através de um índice. O que é esse índice? É um IDH da promoção da igualdade racial. Ela visa monitorar o desenvolvimento de políticas de promoção da igualdade racial e, com isso, aprimorar a implementação de políticas públicas das cidades signatárias desse pacto. Então, nós adotamos o INDEPI por meio de um decreto e agora celebrando um contrato, e nós esperamos, a partir do primeiro relatório, conseguir transformar dados de promoção da igualdade racial de cada cidade em informação e informação em políticas públicas. Agora, como é que vai funcionar assim, essa pesquisa, né, esses dados? Como vocês vão coletar isso e de que maneira? Então, essa parceria está sendo celebrada hoje com a Fundação Euclides da Cunha, que é uma fundação ligada à Universidade Federal Fluminense, e a partir dela cada prefeitura vai disponibilizar os seus dados e eles vão fazer a curadoria desses dados e devolver para essas cidades uma inteligência de política pública, de gestão pública, a fim de que elas, através dos órgãos, coordenadorias, secretarias de promoção da igualdade racial, possam efetivamente avançar nas suas políticas públicas. Agora, tem uma também fresquinha, né, que foi assinada essa semana com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, um decreto, né, que coloca o Novembro Negro no calendário oficial da cidade, assim como tem já o Carnaval, enfim. O que isso representa para vocês? Sim, Yasmin, como eu tinha dito antes, a gente passa um ano todo trabalhando para a igualdade racial na nossa cidade. Só que finalmente a gente tem hoje no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro um Novembro Negro, onde toda a administração pública da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, ela se volta para essa agenda. O que significa isso? A Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, todas que estão envolvidas já, de alguma forma, na igualdade, na promoção da igualdade racial, no Novembro Negro é hora de concentrar esforços, apresentar resultados e também ações efetivas que possam mobilizar todo o conjunto da sociedade carioca em torno dessa pauta. Pois é, e que assim, que seja assim um momento que não só em novembro que a gente, né, volte assim as atenções para essas ações, né? Acho que o ano inteiro, né, Iago, é importante. A gente fala de tanta coisa legal no Rio de Janeiro e, infelizmente, um exemplo só,
quantos casos a gente vê quase que diariamente de racismo no futebol, né, enfim, com pessoas. Então, assim, que não seja só em novembro, né, essas atenções voltadas para essas ações, enfim, projetos, né? Exatamente, Yasmin. A gente aproveita esse mês para conscientizar também quanto não só aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa cultura afro-carioca, mas também para as agendas que são urgentes hoje, que é o racismo, que é um problema complexo para a administração pública, inclusive, que é um problema crônico para a história da cidade e que temos hoje o Estado, o governo da Prefeitura do Rio de Janeiro reconhecendo o racismo como um problema estrutural da cidade. Então, a mobilização de toda a estrutura do Rio de Janeiro também visa conscientizar a sociedade carioca quanto a essa pauta. Pois é, o Rio de Janeiro abriga tanta coisa legal da cultura afro, né? Quantos museus, né? A gente tem muitos projetos que contam essa história, que resgata, né? Enfim, eu acho que o Novembro Negro ele vem para resgatar tudo isso, conscientizar a população e fazer com que todo mundo lembre que não é só em novembro que a gente deve se preocupar enfim, exaltar, né, essa cultura, essas ações que essa população merece também. Eu acho que é isso, né, Iago? É verdade, Yasmin. A gente aproveita esse mês para lembrar das tias baianas que desembarcaram no Cais do Valongo, trazendo com elas o seu tabuleiro, que recentemente acaba de virar patrimônio cultural da humanidade, o acarajé, a partir da Prefeitura do Rio de Janeiro, para celebrar o MUCAB, que é o Museu de História e Cultura Afro-Brasileira, e tantos outros equipamentos e espaços de memória que temos na nossa cidade. É importante lembrar que a cultura carioca ela é permeada pela cultura afro-carioca. Agora, com esses decretos, né, recentes do INDEPIR, dessa questão do prefeito ter colocado o Novembro Negro no calendário, a gente pode considerar isso como grandes avanços, né? Sim, é importante. Estar o Novembro Negro no calendário é importante porque é um marco, é um momento em que a cidade se coloca e se concentra com uma única agenda, uma única pauta. O INDEPIR vai ser importante porque a gente precisa aprimorar a aplicação das políticas públicas para o nosso povo. É importante lembrar que o Eduardo Paes ele reestruturou a CPI, a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, que me confiou essa tarefa. Ele colocou a nossa coordenadoria num espaço mais central da governança da Prefeitura, que é a Casa Civil, e assim a gente tem a possibilidade de mobilizar toda a estrutura da Prefeitura em prol da igualdade racial. Agora, Iago, como é que você se sente, né, assim, estando à frente, coordenando, né, a promoção da igualdade racial, assim, sendo representado, né, por tantas pessoas? Como é que é para você, assim? É uma responsabilidade imensa, porque primeiro eu sou um homem negro da periferia do Rio de Janeiro e que viveu na pele os problemas que o racismo me causou e causou à minha família, me causou aos meus vizinhos, aos meus parentes, aos meus conhecidos. Então, você levar isso para a estrutura pública, para uma dimensão pública, é uma tarefa muito difícil, mas também é gratificante, porque você consegue ver a transformação na ponta. Muito legal. Então, para a gente encerrar, a gente está no comecinho de novembro, mas tem muitas ações aí ao longo do mês inteiro para todo mundo, né? Tem. E, olha, eu trouxe aqui, Yasmin, uma cola para poder citar algumas coisas, algumas ações. Nós vamos ter, dia 20 de novembro, a nossa principal ação, porque dia 20 rememora o momento, o dia, a data em que Zumbi foi capturado, a nossa grande e maior referência. A gente vai ter, entre os dias 17 e até o dia 20, o evento África Mundi Celebra Zumbi, que vai ter shows, feiras de afroempreendedores, seminários, isso por 3 dias debaixo dos Arcos da Lapa. Nós vamos ter a iluminação, inclusive, dos Arcos da Lapa já no dia 21. Para não me alongar muito, é importante dizer, nós gostaríamos de fazer um grande encontro no busto de Zumbi, na Avenida Presidente Vargas. É importante que as pessoas comprometidas com a pauta antirracista, assim como a Prefeitura mas também as pessoas que
se mobilizam em torno dessa pauta esteja lá com a gente, somando para dar um grito de liberdade. Fica aí o convite, então. Iago, te agradeço mais uma vez pela participação no Jornal do Rio. Eu que agradeço, Yasmin. Voltamos agora ao estúdio.